Olá, este é o programa Desenvolvendo Talentos e hoje nós vamos falar sobre autoestima. Afinal, o que é autoestima e por que ela é tão importante? Autoestima é a estima que você tem de si mesmo, por isso autoestima é como você se enxerga, como você se vê. Sim, para você entender o que é autoestima, imagine você se olhando, por exemplo, no espelho, sabe? Olhando o seu reflexo no espelho. O que você vê quando se olha no espelho? Acredite, tem pessoas que não se gostam de olhar no espelho. Tem outras que não se aguentam olhando no espelho, se acham bonitão, né? O cara fica 3 horas na frente do espelho. Pode ser sinal de uma autoestima positiva ou de uma autoestima não tão boa. E nós vamos falar exatamente disso hoje, da importância da autoestima. Por que a autoestima é importante? Porque pessoas que têm uma autoestima boa, uma boa autoestima, geralmente são pessoas mais felizes, pessoas que se relacionam melhor com outras pessoas, pessoas que enxergam mais oportunidades, enxergam mais qualidades nos outros e no mundo ao seu redor do que defeitos. São pessoas mais otimistas. Então, são grandes vantagens de quem tem uma autoestima positiva e forte. Quando você pede socorro para alguém, quando você tenta sair de uma situação, muitas pessoas podem te repreender, sabe? Ele não tem tempo, deixa ele para lá, o teu lugar é aí mesmo. Afinal, o cego na época era uma pessoa desprezada, porque se associava pecado com deficiência física, sabe? Ou com doença. Se a pessoa tinha alguma doença, era um pecador. Os leprosos eram considerados pecadores. O cego, Bartimeu, era considerado um pecador. O Evangelho diz que ele estava à margem do caminho e sentado, sabe? Ele não ficava ali entre os muros de Jericó, ele ficou à margem, estava à margem da sociedade. E o pior, se acostumou a estar à margem. Amigo, eu não sei se você está à margem hoje, às vezes você está à margem no relacionamento, à margem do amor, à margem da amizade, à margem da alegria, à margem da vida. Eu sei que nós não podemos nos acostumar a estar na margem, sabe? Nós não nascemos para estar na margem. E Jesus Cristo quis despertar nele a força que ele não sabia que tinha. Quando ele chama 2 vezes, Jesus faz uma pergunta, no mínimo estranha a Bartimeu. Ele primeiro, veja bem, olha a pedagogia de Jesus Cristo. Ele não vai até Bartimeu. Não alimenta o coitadismo de Bartimeu. Algo associado a uma estima baixa é a gente sentir pena de nós mesmos, sabe? Bartimeu se sentia a pior criatura do mundo e Jesus queria dizer para ele que ele não era a pior criatura do mundo. A sua deficiência não o tinha, ele tinha a deficiência, Jesus queria explicar isso. Então Jesus manda chamar-o. Imagine aquele cego levantando e tentando, no meio daquela multidão, encontrar Jesus. Quando ele chega diante de Jesus Cristo faz uma outra pergunta, no mínimo esquisita. O que queres que eu te faça? Jesus, por favor, está um cego na tua frente, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta bem óbvia, né? Mas acredite, tem gente que não quer voltar a enxergar. Não estou falando da deficiência física, estou falando da cegueira espiritual, sabe? Na Bíblia, muitas vezes a cegueira é associado a uma cegueira espiritual, que é muito mais grave que a deficiência da visão, né? Mas, o que queres que eu te faça? Às vezes a gente não quer ser curado, a gente quer continuar a nossa situação, a gente quer que as pessoas tenham pena da gente, se voltem para a gente. E Jesus Cristo ensina a Bartimeu sair dele mesmo e ir ao encontro, a despeito do que os outros falarem. O que queres que eu te faça? Aí ele fala, mestre, que eu veja. Ele tem um jeito de atingir o coração de Jesus. Primeiro, ele fala Raboni, né? Raboni. Quer dizer, meu querido mestre, não é qualquer mestre, é meu querido mestre, que eu veja. Ele toca o coração de Deus. Você sabe tocar o coração de Deus? Quando a gente toca o coração de Deus, grandes coisas podem acontecer. Deus nos liberta de estar à margem, de estar fechado em nós mesmos, de estar mendigando, sabe? Você não nasceu para ter uma vida de mendigo. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus e tem que viver como um. No próximo bloco, vamos continuar com a história de Bartimeu e a autoestima. Já voltamos.